e fechamos essa parceria para que a gente pudesse esclarecer, reapresentar um pouco do programa, né, Vanessa? E depois esclarecer as dúvidas, um bate-papo bem formal, um tira dúvida mesmo, para poder dar esse apoio técnico a vocês nessa ação. E se alguém tem alguma dúvida em aderir ou não aderir, é o momento oportuno para dirimir qualquer imbróglio que tenha ficado pouco claro, para poder fazer uma coisa com consciência, com consistência e realmente promover essa ação tão importante para os municípios, né? Então, basicamente, nós vamos trabalhar um pouco sobre as diretrizes do programa, algumas orientações que a Vanessa vai trazer, como eu falei no começo, fazer uma apresentação sobre essa operacionalização do sistema, como para simplificar esse acesso para vocês, né? Então, hoje aqui nós temos nesses 59 inscritos, né? Estamos aqui já com 16 pessoas, mas eu acredito que daqui a pouco as pessoas entrem, né? Eu vou passar aqui a palavra a você, para você fazer aqui a saudação de bom dia, e a gente já começar aqui os trabalhos, e estamos aqui à disposição de vocês. Vanessa, muito obrigada por sua pronta, como é que eu posso dizer, disponibilidade em nos atender nesse momento e dar esse apoio aqui aos municípios. Então, está com você agora a palavra, minha querida. Muito obrigada, Del. Bom dia a todos, né? Agradecer à Prece por essa oportunidade de a gente poder falar um pouco mais sobre o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, o PNPC. A gente tem aproveitado todas as oportunidades que a gente tem para estreitar essa comunicação, para buscar essa proximidade com os gestores, em especial com os gestores municipais, porque pela própria capilaridade, pela própria forma, pela quantidade, né, para a gente é um desafio maior, né, chegar até todos os gestores municipais, e aí a gente está falando do Poder Executivo e do Poder Legislativo Municipal, que é o público-alvo do programa. E a Prece tem sido uma grande parceira nossa desde o início do lançamento do programa, nessa aproximação, nessa busca com os gestores. Só tenho a agradecer a Del, a Janine, o presidente da Prece, o Júnior, que participou conosco do lançamento oficial do programa aqui no último dia 16 de junho. Então, só minha gratidão à Prece por toda essa parceria que eu espero que evolua para depois outras ações, né, Del? A gente pode pensar depois em algumas capacitações em conjunto, algumas coisas que possam aproximar o TCU de vocês, que estão ali na ponta, que estão ali no dia a dia, nos desafios diários, que a gente sabe que não são fáceis, não são poucos, e a gente quer se colocar aqui à disposição daquilo dentro da nossa competência de órgão de controle, claro, e dentro das nossas limitações, ajudar naquilo que for possível. Eu tentei colocar o fundo, Del, mas deu algum problema aqui, acho que precisava ter feito alguma atualização no meu Zoom, mas aí vamos ficar aqui com as minhas bandeirinhas aqui atrás, né? A bandeira do Brasil, a bandeira do nosso estado. Pode ter sido mesmo a configuração. Acho que foi alguma coisa na configuração. E eu tenho eu trouxe uma apresentação que é a mesma apresentação do dia 16, que foi o lançamento local, porque eu não sabia se o público todo que ia estar aqui hoje conosco já tinha assistido a primeira apresentação. Então, eu vou refazer essa apresentação de uma forma mais resumida, digamos assim, até para não ficar muito cansativo para quem eventualmente já tenha assistido, e depois a gente passa por uma fase mesmo. A ideia aqui é ser algo bem informal mesmo, né, Del? É uma conversa, o momento de tirar as dúvidas ali de quem está com alguma dificuldade, quem está com algum problema. Que eu souber responder aqui, eu já respondo. Se eventualmente vier alguma dúvida que eu preciso pedir ajuda aos meus universitários, aqui aos coordenadores do programa, o pessoal que cuida da plataforma, eu me comprometo também a buscar a resposta e depois repasso para a Del, para que ela possa repassar para vocês. Então, a ideia hoje realmente é um bate-papo, é uma conversa. A gente vai iniciar com essa apresentação, porque pode ser um primeiro contato para alguns de vocês, né, que estão aqui hoje. Vou compartilhar aqui. Certo.
De repente, Vanessa, você pode até, baseado nesse bate-papo de hoje, nas dúvidas que eles apresentaram, fazer perguntas frequentes, que aí você faz e a gente pode até lançar no bannerzinho do programa, né, Carol? No nosso site. Perfeito, a gente divulgaria, sim. Sim. Carol, a nossa coordenadora de comunicação e marketing, está aqui conosco. Oi, Carol. Bom Eu já dia. vou, Carol, depois fazer um contato contigo, que a gente está recebendo agora, acho que segunda-feira, do pessoal da coordenação do programa, umas novas peças umas novas peças de comunicação do programa. Tem uns vídeos, algum das principais dúvidas, o pessoal também fez algumas peças bem interessantes, e aí já depois divulgo para vocês. Maravilha. Né, que eu vou poder repassar para os municípios. A apresentação já está aparecendo aí para vocês? Já, está ótimo. Então, já vamos começando, né? Por que falar de prevenção à corrupção, né? Por que esse tema é tão caro para nós, órgãos de controle, para vocês aí, gestores, e para a sociedade de uma forma em geral, né? É um tema que volta e meia está nas mídias, está nos jornais, está nos meios de comunicação, e tem que estar mesmo, né? Porque, afinal, assim, a gente trouxe aqui alguns dados de alguns estudos que ilustram a situação do nosso país em relação à corrupção. A Fiesp traz um dado de que mais de 2% do nosso PIB é o custo estimado da corrupção, né, no Brasil por ano. 200 bilhões ao ano com perdas em esquema de corrupção no Brasil, é um dado trazido pela ONU. 2 em cada 5 executivos, né, afirmaram, num estudo realizado pela Transparência Internacional, ter que pagar a propina para negociar com o poder público. E o índice de percepção, né, de corrupção, que é um outro trabalho da Transparência Internacional, que eles fazem periodicamente, na edição de 2019, entre 180 países, nós ficamos na posição 106. Então, tem essa percepção realmente de que a gente não vai bem, a gente tem problemas de corrupção no país, todos nós sabemos. E isso é um desafio, e é um desafio não dos órgãos de controle, é um desafio da sociedade de uma forma geral, é um desafio de todos nós, de cada um dos cidadãos. A gente tem vários programas no tribunal, o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção é um deles, não é do tribunal, mas a gente participa ativamente. Mas agora, assim, paralelo a isso, eu estou coordenando um novo grupo de trabalho sobre controle social, para saber como a gente induz o controle social, como a gente, órgão de controle, trabalha de forma mais próxima ao controle social. A gente tem o TCU Mais Cidades. Eu não sei se todo mundo aqui já conhece, mas é um programa do tribunal que busca a aproximação do gestor, principalmente do gestor municipal. E ele tem trazido diálogos, a gente chama de diálogos públicos, né? Que a gente traz algum tema, semelhante ao que a gente está fazendo aqui hoje. Mas é trazido um tema importante, um tema relevante, e esse tema é discutido com gestores. A gente traz palestrantes de fora do tribunal, especialistas no assunto, externos e internos ao tribunal, traz algum gestor que tem uma boa prática reconhecida naquele tema, e tem sido muito interessante, né? Aproveito e peço para vocês acompanharem no site do tribunal, nas redes sociais, a gente sempre divulga os diálogos públicos, a gente está trabalhando numa agora, o próximo, que vai ser agora em agosto, sobre educação, né? A gente deve fazer um novo agora sobre educação, a gente tem novidades aí da educação, né? Novo Fundeb, entre outras coisas. Os desafios, né, pós-pandemia, da volta às aulas, como é que isso vai ser feito. Então, um tema muito interessante. Depois eu vou até trocar uma figurinha, Del, com você, para colher um pouco da percepção de vocês, o que vocês gostariam que a gente vai fazer algumas cartilhas, alguns vídeos, e a gente quer fazer cartilhas e vídeos que sejam úteis para vocês. Então, eu vou até depois conversar um pouco com a Del, pedir para ela colher um pouco essa percepção, para sugerir temas que sejam do interesse de vocês, para que a gente elabore cartilhas com boas práticas, com a jurisprudência do tribunal, para facilitar a vida do gestor, a vida do secretário de educação, a vida de quem está lá na ponta. E a gente tem feito isso com vários temas. Mas então,
voltando aqui para o nosso tema de hoje, né? Dei uma circulada em alguns outros temas paralelos, mas que eu acho que são informações importantes para vocês também. Quando a gente tem esses momentos, a gente aproveita para ir compartilhando. Mas voltando aqui ao nosso PNPC. O PNPC, como eu falei, ele não é um projeto do TCU. Ele começou no TCU, mas ele é um programa das redes de controle locais, né? Ele é capitaneado pelas redes de controle. O TCU coordena, junto com a CGU, né? Então, os coordenadores desse trabalho no âmbito nacional é o TCU e a Controladoria Geral da União. Mas é uma iniciativa executada pelas redes de controle e para todas as organizações públicas do país, né, com o objetivo de implementar boas práticas de controle e de prevenção à corrupção. E por que o foco na prevenção? A gente já tem aquele ditado de que prevenir é melhor do que remediar, né? E isso é um fato. Quando um ato de corrupção acontece, né, quando ele ocorre, claro que a gente tem como órgão de controle as nossas instâncias de responsabilização, tomada de conta especial, né, cobrança extrajudicial, enfim, tem todos os mecanismos para se cobrar, para se responsabilizar. Mas tudo isso é muito custoso, né? Isso leva tempo, leva dinheiro também, então tem todo um custo envolvido e muitas vezes a gente tem dificuldade de recuperar aquele valor que eventualmente foi desviado. Então, prevenir, evitar que a fraude ocorra, né, evitar que o desvio ocorra, é o melhor caminho. Tanto para a gente, órgão de controle, para o gestor que está lá na ponta, e principalmente para a sociedade de forma geral. Porque um dinheiro que é desviado, ele tinha um fim, ele tinha uma finalidade pública. Ou ele estava vinculado a uma política pública, ou ele estava vinculado a uma obra, ou ele estava vinculado a uma merenda de uma criança que estava ali com fome. Ele tinha uma finalidade pública. Uma vez que ele é desviado por um ato de corrupção ou de fraude, é o cidadão lá na ponta que está pagando a conta, digamos assim. É ele que está sofrendo as consequências. E se a gente consegue evitar que isso ocorra, a gente caminha para um país mais justo, um país mais igual, um país melhor para todos nós. Então, a gente acredita muito nisso, né? E a gente tem apoio também, importante colocar aqui, da Tricom, né, que representa os tribunais de contas nos estados. Aqui, localmente, o TCE é um parceiro nosso, o TCE aqui do estado do Ceará, o CONASSE, que é dos controladores internos. Então, a gente tem alguns apoios institucionais aí a nível nacional, e daqui a pouco eu vou falar do apoio a nível local. E então, assim, alguém já me perguntou uma vez, vocês não acham que é utópico, né, demais a gente falar disso dessa forma que vocês estão falando? E aí a gente remete até ao objetivo do programa. Se você for lá no objetivo do PNPC, ele não tá, o objetivo não é acabar com a corrupção. Isso sim seria utopia, porque a gente sabe que, infelizmente, aí tem toda uma explicação que não vou aqui discorrer, mas não é um objetivo acabar com a corrupção. Mas o nosso objetivo é trazer essa corrupção para níveis que a gente chama de países desenvolvidos, um nível aceitável, tolerável, digamos assim. É sair do patamar que a gente está hoje para um patamar mais próximo das grandes nações desenvolvidas. Fortalecer as nossas instituições para que cada vez mais a gente tenha menos casos, né? Que elas fiquem mais robustas, com mais controle. Até assim, o próprio gestor, um gestor de boa fé, prefeito, está lá e ele quer fazer uma gestão correta, ele quer fazer uma gestão sem corrupção, ele tem isso como objetivo. Mas ele tem que assinar um monte de coisa, que nem sempre é ele que faz, nem sempre é ele que fez. E se ele tem uma gestão que é pautada por controles mais fortes, por mecanismos de combate à corrupção mais bem instituídos, ele vai ter mais segurança
de assinar um contrato, de assinar uma licitação, porque vai saber que aquilo passou por mecanismos mais robustos. Então, essa é a ideia, né, que está por trás do PNPC. E a gente acredita, sim, tem muita gente envolvida, tem muita gente trabalhando para fazer isso dar certo. A gente sabe que não vai ser do dia para a noite, a gente sabe que é uma mudança cultural, que é uma mudança na forma de encarar a gestão, né? É profissionalizar a gestão, mas a gente acredita, assim, que com o empenho e o apoio de todos, é possível, sim, que a gente evolua, né? Então, utopia seria realmente falar em acabar com a corrupção, mas trazer para um nível melhor do que a gente está hoje, eu acredito que é perfeitamente possível, sim. Não dá para continuar no nível que a gente está e não fazer nada. Isso é que não pode acontecer. E aqui no âmbito do Ceará, né? Porque esse é um programa nacional, como eu falei, ele está ocorrendo em todo o país de forma simultânea. A gente já fez um piloto no Mato Grosso do Sul, as coisas estão andando muito bem por lá, né? Do ponto de vista de implementação do PNPC, e aí agora a gente está replicando em todo o país. Aqui no Ceará, a gente a coordenação é nossa aqui do TCU e da CGU, e nós temos o apoio do TCE, o Ministério Público do Estado, a Controladoria Geral do Estado, né, a CGE, a CGM também, está com a gente, CGM de Fortaleza, né, da capital, a Prece aí também, nossa parceira, e a SECOM, que é a Associação Cearense dos Controladores Municipais, né, que o doutor Carrilho também, que é o presidente, também participou conosco lá do evento do dia 16, e foi o nosso piloto, o doutor Carrilho, né, a Prefeitura de Cascavel. A gente fez um piloto antes de liberar para todo mundo, e eu conversei com o doutor Carrilho, ele prontamente nos atendeu, e a gente fez o piloto lá, foi a primeira prefeitura a participar do PNPC aqui no estado do Ceará, foi a Prefeitura de Cascavel. Então, muita gratidão aí à SECOM e ao doutor Carrilho. E aí, aqui, a quem se destina o PNPC? Né? O PNPC, ele tem um público bem abrangente, né? Ele não é restrito aos municípios, né? Não é restrito às prefeituras. Ele, na verdade, integra os 3 poderes nas 3 esferas, né? Então, a gente está pegando poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, na União, nos estados e nos municípios. Então, aqui no estado do Ceará, quem está sendo convidado a participar? Todos os órgãos federais que são sediados aqui no estado, por exemplo, então, a Anatel. A Anatel é um órgão nacional, tem a sede, né, lá em Brasília, mas tem uma filial aqui em Fortaleza, né? A Anatel tem uma filial aqui, então a Anatel local é convidada a participar. Ministério da Economia, lá em Brasília, mas aqui a gente tem uma superintendência do Ministério da Economia, também é convidada a participar. Então, todos os órgãos federais que ficam localizados aqui, todos os órgãos estaduais, né? Então, a gente também fazem parte, os órgãos públicos estaduais, e no âmbito municipal entram todas as prefeituras e câmaras municipais. Né? E para os municípios acima de 500 mil habitantes, que aqui no caso do Ceará é somente Fortaleza, entram também as secretarias, né? Ele quebra por secretaria. Então, no caso de Fortaleza, é um pouco diferente. O questionário tem que ser respondido por cada secretaria, Secretaria de Educação, de Saúde, Controladoria, cada um é convidado a participar de forma individual. No caso da grande maioria, né, das demais prefeituras, na verdade, é só uma resposta por prefeitura. Né? Então, vocês não precisam quebrar pela estrutura de vocês. A gente é só uma resposta de questionário por cada prefeitura. E aí o PNPC, ele tem uma cadeia, assim, que a gente imaginou. Então, ele é capitaneado pelas redes de controle para que a gente possa estabelecer diagnósticos conjuntos. Esse questionário que vocês foram convidados a responder é o diagnóstico, é o primeiro passo do PNPC, né? Que é a realização desse diagnóstico. Eu não tenho como melhorar se eu não sei onde eu estou. Eu não tenho como traçar um caminho se eu não sei qual é o meu ponto de partida.
Então, esse primeiro momento é a construção desse diagnóstico, para que a gente possa identificar em que situação a gente está, né? E a partir daí traçar os próximos passos. E aí, com esse olhar, o gestor público é o agente da mudança. No PNPC, a gente enxerga o gestor como protagonista dessa mudança. Se o gestor não quiser, não adianta que o TCU, a CGU, o Ministério Público, a Prece, não adianta todo mundo lá dizendo vai ser bom para você. Se ele não acreditar, se ele não se engajar, né, de forma efetiva, não vai acontecer, né? Então, a gente acredita muito que o gestor, nesse modelo, ele é o protagonista da mudança. A gente vai só auxiliar, né? O PNPC, ele busca ser uma plataforma de auxílio, de apoio, para que o gestor consiga realizar as mudanças necessárias. E tudo isso com o uso de tecnologia, que é a plataforma que está sendo disponibilizada para todos vocês, tem toda uma construção tecnológica nela, e também os próximos passos, onde a gente vai, a partir dos diagnósticos, vão ser liberados os planos de ação, os treinamentos, as capacitações, então tem todo um conjunto de ações posteriores que a própria plataforma vai disponibilizar. E aí aqui falar um pouco dos objetivos do PNPC. Aperfeiçoar as estruturas de prevenção, né, e combate à corrupção nos 3 poderes e nas 3 esferas, como eu já falei. Melhorar o perfil dos gestores públicos. Aqui a gente está falando de gestores não eleitos, né, que a gente chama, são gestores ali que são... Até essa semana uma pessoa da Universidade Federal do Ceará me perguntou quem são esses gestores, né, que a gente precisa responder, estava na dúvida se era o reitor ou se eram os outros gestores. E a gente falou, não, o reitor ele é eleito, né? Então ele não entra aqui, mas seriam aqueles gestores que o reitor indica diretamente, né, para fazer parte da gestão dele ali de primeiro e segundo escalão. Então são esses gestores, porque a gente quer trabalhar com que esses gestores eles tenham cada vez mais um perfil de boa formação para aquele cargo que ele ocupa, experiência. O passado aqui que a gente fala é se ele não teve nenhuma condenação anterior, né? Se não teve nenhuma questão desse tipo. Então, tem uma parte do questionário que pede lá o perfil, o currículo dos gestores, algumas informações, mas não nesse momento é só para identificar como é esse perfil dos gestores e induzir para que esse perfil, ao longo do tempo, né, ele vá ficando cada vez mais adequado. Obter dimensão real dos casos de fraude e corrupção detectados, investigados e corrigidos no Brasil. Tem uma parte do trabalho que ele traz, ele pede os ilícitos. As prefeituras não têm essa parte, tá, dos ilícitos, ela é destinada para os órgãos que investigam, né, que tem poder de investigação, como o Ministério Público, polícia, enfim. Mas a ideia é que a gente tenha nessa plataforma, consiga ter acesso aos casos, né? Não os casos assim, não para olhar quem foi, quem é a pessoa e tal, isso vai estar tajado, na verdade não vai vir essa informação, é só informação de forma agregada, de quantos casos, quantos foram resolvidos e tal, para que a gente possa ter uma boa base de dados sobre os ilícitos, né, que aconteceram e que foram investigados. Então, essa informação de ilícitos, ela não é individualizada, né? E também é só para os órgãos que investigam. Aprimorar a prevenção continuamente pela adoção de boas práticas e revisão dos sistemas de integridade. Então, o PNPC, ele não é um programa estanque, o que está se propondo aqui não é responder esse questionário e acabou. Não, é que ele seja uma melhoria contínua. A partir do questionário vai vir um plano de ação, então você vai implementando ali no seu tempo, com as ações, com os recursos que você tem dentro da sua realidade, você vai implementando aquilo ali, e daqui a 2 anos a gente faz uma nova verificação para saber o que melhorou, e aí, assim, 2 anos depois, de novo, a mesma coisa, porque é uma estratégia de longo prazo. Como eu falei, é uma mudança cultural, ninguém imagina um grande salto, uma grande mudança em 1 ano, né? Ninguém imagina que isso vai acontecer de uma forma assim. Então, é uma estratégia de longo prazo que prevê uma mudança contínua, né, através da adoção das boas práticas e a revisão dos seus sistemas de integridade.
Então, a gente tem a plataforma de autosserviço, né, que é o e-prevenção, que é aquilo que vocês têm recebido os e-mailzinhos para acessar. A realização contínua das avaliações online, porque, assim, a plataforma, a gente até está dando prazo para que vocês respondam o questionário até 31 de julho, né? 31 de julho ela vai fechar para que a gente possa elaborar os questionários. Mas depois que esses questionários, né, depois que ela fechar e que ela vai ser reaberta. E aí cada gestor pode ir alimentando, né, na medida que ele for fazendo algumas coisas. Eu não tinha código de ética quando eu respondi, mas agora eu criei um. Ele pode ir lá e dizer que agora ele tem um código de ética. Então, ela vai ficar aberta. Ela fecha periodicamente para que a gente possa condensar os resultados dos diagnósticos, mas depois ela reabre. E aí vai ter... Orientações, treinamentos e modelos, né, para a implementação dos controles necessários. Então, lá na plataforma você vai ter, eu quero implementar um plano de integridade, mas eu não sei nem por onde começar. Ou eu sei por onde começar, mas eu estou meio perdido. Então, vai ter lá modelo, vai ter lá orientações, depois a gente vai realizar alguns treinamentos utilizando a expertise dos órgãos de controle, né, cursos EADs, utilizando o ISC, as escolas de contas dos TCEs. Então, vai ter muita coisa interessante, a grande maioria ofertada é EAD, sem custo nenhum, né, para os órgãos. Parceria entre órgãos na prevenção à corrupção. Então, essa estratégia não é mais do que uma grande parceria. Vocês viram aqui a quantidade de órgãos envolvidos só aqui no âmbito do estado do Ceará. E quando você imagina que isso está acontecendo em todos os estados, né, olha quanta gente envolvida para fazer esse programa andar, para fazer a coisa acontecer. Então, aqui o time Brasil... Eu sei que aqui no estado do Ceará a gente já tem alguns municípios que estão participando, não sei se todo mundo conhece, mas é um programa da CGU, que também tem esse objetivo de melhorar a integridade, melhorar a robustez dos controles dos municípios. Ele está junto com o PNPC, são programas integrados, né? A gente tem o manual para a implementação dos programas de integridade também, e o referencial de combate à fraude e à corrupção, que são materiais. O referencial já está no site do TCU, e temos esse manual, tem o time Brasil lá na CGU, então já tem alguns materiais, né, que subsidiam toda essa parte. O questionário, não sei se alguém aqui já entrou, já visualizou, mas ele tem perguntas, né, sobre esses cinco componentes aqui, que é o de prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento. E no caso dos municípios, tem mais esse aqui, que é o de transparência e participação social, que esse aqui é específico de vocês, né, assim, do estado e municípios. Os outros órgãos não respondem. Então, tem esses 6 componentes que, a partir das perguntas que vocês forem respondendo, a gente vai conseguir identificar em que situação cada um está em relação a cada um desses componentes. Como eu falei, né, ao longo da apresentação, o diagnóstico é só o início, né? É uma estratégia de longo prazo, e a gente tem que pensar no que ela vai proporcionar de resultado para vocês, assim. Porque nesse primeiro momento, talvez o gestor esteja pensando assim, eu vou ter que parar para responder esse questionário, eu estou cheio de coisa para fazer aqui, vou ter que parar. Mas se vocês pararem para pensar um pouco, o tempo que vocês vão levar para responder o questionário, até porque as perguntas são bem... tem ou não tem? Né? Se tem, anexa a evidência, né? Digamos assim, você tem código de ética? Tem. Se botar aqui sim, anexa lá o código de ética. Não tem. Não. As perguntas são de resposta, a grande maioria de fácil resposta. Você tem que pensar no que você vai receber depois, né? No que vai vir depois do diagnóstico, porque ele se assemelha a uma consultoria. Né? Se assemelha a uma consultoria, você está demonstrando para a sociedade que se preocupa, né? Que a integridade, que a prevenção à corrupção é uma preocupação da sua gestão, né? É uma preocupação. A gente está até estudando agora, na semana que vem, deve sair também uma espécie de certificação de participação, ou banner de participação, para dizer
que aquele órgão, aquela instituição está participando do PNPC, né? Isso está sendo avaliado. Não é algo que vai dizer que aquela instituição está certificada do ponto de vista dos seus componentes de prevenção. Não está dizendo que aquela instituição está, digamos assim, adotando todas as boas práticas, né? Porque isso vai ser ao longo do tempo, mas é de que está participando, né? De que aderiu, porque já demonstra que é uma preocupação da sua gestão, a prevenção à corrupção. E tudo que vai vir, né, em conjunto, os treinamentos, o apoio, a melhoria. A gente está vendo isso lá no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, a gente teve 100% de adesão dos órgãos locais de lá. Claro que foi num outro contexto, foi antes da pandemia, foi num outro cenário, mas a gente tem visto por lá como os resultados têm sido positivos. E aí, o que é que vai ter depois do diagnóstico? Primeiro, como eu falei, a plataforma vai ficar permanentemente aberta, né? Então ela vai funcionar como um próprio repositório para o gestor, né? Para ele saber como é que está os seus mecanismos de prevenção. Vai ter um plano de ação para cada um. Então, Cascavel já respondeu o questionário. Quando fechar, lá vai ser elaborado um plano de ação para Cascavel, que pode ser completamente diferente do plano de ação de Maracanaú, por exemplo, porque eles podem estar em patamares diferentes, né? Então, o plano de ação ele vai ser de acordo com a situação daquela instituição. E aí vai ter um fomento e apoio à implementação dos programas de integridade, as medições bianuais, como eu falei. A gente vai disponibilizar checklist também para análise, os modelos, né, kit de modelos disponibilizados, parcerias, né, parcerias para apoio. Digamos que aí, a partir daí, com as informações, a gente vai poder traçar diversas estratégias. Digamos que, quando a gente fizer o questionário, a gente descubra que boa parte dos municípios, por exemplo, está com problema no mecanismo especificamente no mecanismo de detecção, né? Se está bem em prevenção, está bem tal, mas está ruim em detecção. Olha, Prece, vamos montar um treinamento aqui sobre mecanismos de detecção, a gente ajuda e faz um treinamento em conjunto, né? E aí oferece para todos os municípios, ou a gente percebeu que transparência não está legal, né? Que a maioria dos municípios. Então, vamos fazer ações voltadas para melhorar a transparência, como é que a gente pode ajudar. Então, a partir daí, a gente também vai saber, enquanto órgão de controle, como priorizar e como ajudá-los, né? Como esse apoio pode ser mais efetivo. E aí também os EADs, né? E encontros técnicos assim que for possível, né? Que lá na frente a gente, se Deus quiser, essa pandemia diminui, todo mundo vacinado, lá na frente a gente possa voltar a fazer um evento local, né? Com encontro técnico, com trocas e compartilhamento de experiências. Então, a ideia realmente é essa, né? Isso que a gente imagina para o pós-diagnóstico. Então, de forma muito resumida, a gente encaminhou e-mails para vocês agora, no mês de julho, desde o dia... O evento foi dia 16, no dia 18 a gente encaminhou os primeiros e-mails, e aí a cada semana a gente está enviando de novo o mesmo e-mail para quem ainda não começou o cadastro. Tipo assim, olha, lembra que tem o PNPC e tal, então a gente está reencaminhando esses e-mails uma vez por semana. Aí a gente tem o E-Prevenção, que é a plataforma, que vai gerar um diagnóstico a partir da resposta dos questionários. A partir desse diagnóstico, a gente vai levar relatório, vai gerar relatórios. E que é importante, não está nessa apresentação, mas estava na outra que eu fiz, esses relatórios, eles não têm informação individualizada. Então, o questionário, Cascavel respondeu o questionário dela. Aquelas informações são só para Cascavel mesmo. Ninguém vai ficar sabendo como é que está a situação individual de Cascavel. Ou vai saber como é que está a situação individualizada de Tianguá ou de ninguém. O que a gente vai apresentar em termos de relatórios são relatórios consolidados. Né? A gente vai fazer, os municípios cearenses respondentes, como é que eles estão em relação à prevenção? Vai estar lá, nível avançado, intermediário, tal. Então, você vai ter essas informações em nível agregado, que aí a gente vai ter isso para o Brasil inteiro. Então, vai ter do estado do Ceará, do estado do Pernambuco, do estado do Piauí.
Mas a gente não vai divulgar informação individualizada. Não vai ter ranking, não existe no PNPC ranking, não existe, meu município é o primeiro colocado, o meu é o último, não existe, isso não vai ser divulgado, todo mundo assim tem de confidencialidade, né? Os órgãos que participam. Também não vai ser usado para nenhuma ação de controle, não tem ação de fiscalização envolvida no PNPC. Né? Então, e as informações que forem cadastradas lá, elas não podem ser utilizadas para uma fiscalização, por exemplo, porque ela não tem esse fim, ela não tem essa finalidade nem de expor nenhuma instituição que, porventura, esteja no nível mais inicial em algum componente. A ideia realmente aqui é que aquela instituição ela se compare com ela mesma ao longo do tempo. Eu estava no inicial, mas agora eu já consegui passar para o intermediário, minha meta é chegar lá no avançado. Né? Ela melhorando, aquela coisa de se comparar com ela mesma. Não existe comparação entre prefeituras, entre órgãos federais, né? Não faz parte da filosofia do PNPC. Né? Só para deixar bem claro, porque a gente sabe que essa é uma preocupação constante, então não é utilizado para nenhum tipo de fiscalização, para responsabilização, nada disso, e também não é divulgado nada de forma individual de nenhum dos órgãos que participam. Aí a gente tem o plano de ação, né, que eu falei que vai ser gerado para cada município, uma validação desse plano, que depois a gente vai validar. Essa validação somos nós aqui que vamos fazer, tipo assim, respondeu que tem plano de integridade. Colocou o plano de integridade? Colocou. Então, assim, é validação da resposta, né, das evidências, se está ali ou não. E uma melhoria contínua das estruturas, né, que ao longo do tempo, nessa estratégia de longo prazo, a gente vá tendo essa melhoria das nossas estruturas de governança e de gestão. Aqui é a carinha da prevenção, né? Então, quando vocês receberem um e-mail, no e-mail que vocês recebem, ele é essa carinha aqui, recebimento do e-mail que vocês receberam. Aí lá embaixo tem essas informações aqui de se você já quer gerar senha ou se você quer indicar alguém para responder. Porque normalmente a gente manda isso para os e-mails que estão cadastrados aqui. Aí o e-mail que está cadastrado, normalmente falando de uma prefeitura, vai ser o da prefeitura mesmo, ou do prefeito, né, e tal. Quando ele receber, normalmente ele vai indicar, provavelmente o controlador interno para responder. Aí ele pode clicar lá e dizer, não, eu vou indicar essa pessoa para responder. Ele indica. Aquela pessoa que ele indicou vai receber um e-mail, né, também. Na verdade, está até aqui que fica melhor. E quando receber, ele vai ter essas duas telinhas, essas duas opções. Faça a avaliação da sua organização, se for a pessoa que recebeu mesmo que vai fazer, ou indicar o servidor responsável para tratar desse assunto. Se ele for indicar, ele clica aqui, se ele mesmo for responder, ele clica aqui em cima. Quando ele clica no indique o usuário, ele optou por indicar alguém para responder, que é o que normalmente vai acontecer, ele vai colocar aqui o e-mail do colaborador que ele está indicando. Não, eu quero que o meu controlador interno responda. Então, ele vai só colocar aqui o e-mail desse controlador. Ou de outra pessoa, tá? Não precisa ser necessariamente o controlador. A pessoa que ele está entendendo como responsável por responder o questionário. Aí, assim que a pessoa entra lá, tem essa telinha, bem-vindo à prevenção, saiba mais sobre a avaliação. Vocês vão perceber que lá na prevenção, ele é cheio dessas telinhas aqui, saiba mais. Se você clicar, ele já aparece numa guiazinha de explicação ou em outras telas de videozinhos. Tem alguns vídeos explicativos e tem alguns textos também autoexplicativos lá dentro já da prevenção para as principais dúvidas, né, que normalmente vão surgindo. Aí, por exemplo, quando você entra lá, tem o que é a plataforma. Então, tem um videozinho explicando o que é a plataforma, né, com todas as informações, né? Então, você assiste o vídeo, vai ter lá muito do que eu já falei aqui, o conceito, o objetivo, as definições, aqui é para entender um pouco mais o conceito do PNPC. Aí aqui, responsável pela organização, né?
A pessoa confirma que vai ser o responsável, eu serei o responsável. Quando ela clica aqui, vai abrir uma telinha para que ela preencha os dados. Porque até então a gente só tinha o e-mail dela, né? Que quem recebeu indicou. Então a pessoa vai preencher aqui seu CPF, seu cargo, seu e-mail e seu telefone. E depois ele vai gerar uma senha, né? Vai gerar uma senha. Essa senha, é importante falar, ela pode ser compartilhada dentro da instituição. Não é uma senha que só aquela pessoa que gerou, só ela pode deter, não. Só que só tem uma senha por município. Digamos, por órgão, na verdade, né? Cada órgão só tem uma senha. Aí, a gente está falando aqui das prefeituras, né? Mais diretamente. Então, a prefeitura lá de Cascavel, ela fez esse mesmo caminhozinho aqui que eu estou falando para vocês, então eles geraram uma senha. Essa senha, o doutor Carrilho era o responsável, ele tinha lá a senha. Só que ele precisava que parte da equipe dele respondesse algumas das perguntas. Ele pode dar essa senha para o restante da equipe dele. Gente, a senha para entrar no PNPC é tal, tal, tal. Não é algo consolidado, só que é a mesma senha para o órgão inteiro. Então, essa senha pode ser compartilhada, mas é uma senha única, por prefeitura, por órgão, enfim. E aí, aqui ele gera uma senha, uma vez gerada, essa fica sendo a senha daquela instituição. Aqui, pronto, vai gerar, a pessoa gerou um login, gerou uma senha, a gente carregou aqui, e aí aqui outra forma de acessar, se você também tiver sem o link, você pode entrar no www.rededecontrole.gov.br. Esse link aqui também faz chegar lá numa prevenção, aí você entra com o login e a senha que você criou, né, a partir do e-mail que a gente já encaminhou, e vem aqui começar a avaliação. Aí você começa o questionário propriamente dito, né? Aqui de novo a telinha, coloca o login, coloca a senha. Aí ele vai, quando depois você colocou o login e a senha, ele vai vir para essa telinha. A gente sugere que vocês assistam o vídeo. Aqui embaixo tem outros órgãos aqui que estão apoiando, né? Aqui nível nacional, né? Porque como é a mesma plataforma para o país inteiro, mas a CNM, por exemplo, né, que não é todos os municípios também, é um dos apoiadores do PNPC. Aí você pode clicar aqui também no Saiba Mais, vocês estão vendo que tem um Saiba Mais aqui, tem mais informações, e iniciar a avaliação. E aí aqui não quer demais reforçar. As respostas têm que ser o mais realistas possíveis. Porque vocês têm que pensar que é a partir daí que vai gerar o plano de ação. Se vocês colocam respostas que não correspondem à realidade efetiva, esse plano de ação também não vai ser efetivo, né? E também os outros passos eles ficam comprometidos. Então, respostas realistas, não se assustem, né? Tipo assim, não se assustem se você perceber que não, eu não tenho a maioria das coisas, não vou mais responder. Não, o objetivo é avançar. Se você não tem, aí é que você tem que participar mesmo, porque aí é que a gente vai poder ajudar mais. E aí eu também coloco, nunca é demais reforçar, não tem ranking, não tem divulgação individualizada, não é utilizado para responsabilização nem fiscalização. Então, esses são pontos que a gente sempre gosta de reforçar nas apresentações. Aí aqui, em caso de dúvidas, a gente tem o link Saiba Mais naquela tela de apresentação que eu mostrei para vocês. Lá tem várias dúvidas, assim, várias explicações. A gente tem os vídeos explicativos na tela de apresentação para cada mecanismo. E quando você entra no mecanismo de prevenção, aí tem um videozinho lá sobre o mecanismo de prevenção. Entra no de monitoramento, tem um videozinho lá sobre o de monitoramento. Tem links de ajuda para cada questão, né? Você pode clicar lá no linkzinho de ajuda. Tem link para um fórum de dúvidas também. Ainda está com dúvida, pode me mandar e-mail, né? Estava até contando para vocês do que eu recebi agora da universidade, né? Perguntando sobre o reitor e tal. Se quem respondia o gestor, se era o reitor, se eram os outros, se a gente já respondeu. Então, ficou alguma dúvida ainda, pode encaminhar e-mail direto para mim, que às vezes demora um pouquinho, porque tem muito, mas a gente sempre responde, tá? Pode até demorar um pouquinho, eu tô até com uma lista bem extensa, assim, na semana que eu recebi alguns, ainda não consegui responder, hoje eu pretendo responder todos na parte da tarde, já até deixei
espaço hoje para concentrar nessas respostas. E aí, aqui algumas dúvidas frequentes, tá? Algumas coisas que a gente já falou, mas vou repetir aqui. Como faço o primeiro acesso ao sistema, né? Então, a gente já atualizou a base de cadastro, que foram aqueles e-mails que a gente pediu, daquele ofício circular que a gente pediu os dados de vocês, e-mail do gestor, e-mail do controlador interno, e-mail, acho que todo mundo que recebeu. Então, a gente mandou os e-mails de link, esses que eu mostrei para vocês aqui, para aqueles e-mails que foram cadastrados. Se eventualmente sua instituição não recebeu, me passa um e-mail também, tá? Para o Vanessa LL dizendo, olha, minha prefeitura não recebeu o e-mail do PNPC, que a gente verifica aqui o que pode ter acontecido. Mas antes também olhem na caixa de spam, porque alguns têm ido para o spam. Como é um e-mail enviado automaticamente, né? Porque esse e-mail do PNPC é o próprio sistema que gera e envia, e aí, às vezes, algumas configurações, né, de algumas caixas de entrada acabam jogando para o spam, então é bom dar uma conferida lá, mas se não tiver recebido e não tiver no spam, manda um e-mail que a gente verifica o que aconteceu. A partir desses e-mails, a organização, como eu falei, escolhe a pessoa que vai se cadastrar e que vai criar a sua senha de acesso, que é aquela senha que pode ser compartilhada, mas é uma senha única por instituição. Quem deve indicar? É a organização que decide. Pode ser o controlador interno, ou pode ser, o prefeito, eu quero colocar meu assessor para responder, ou é o meu chefe de gabinete que vai responder, ou enfim, a organização decide, tá? Não tem nenhuma orientação sobre perfil, ou sobre quem cargo, ou sobre quem deve ser responder. É uma decisão da organização. Só uma pessoa pode preencher o sistema? Não, é aquilo que eu falei. É uma senha e um login, mas internamente naquela instituição, aquela senha pode ser compartilhada e várias pessoas podem... até porque internamente, às vezes, assim, uma pessoa conhece, trabalha mais com essa parte de prevenção, a outra trabalha mais com a parte de transparência. Então, você pode ali dizer, você responde tal parte, eu respondo tal. Isso é perfeitamente possível. As informações serão compartilhadas com outros órgãos ou utilizadas para fiscalização? Eu já falei aqui. As informações não serão utilizadas para fiscalizações. Os órgãos parceiros da rede assinam termo de responsabilidades comprometendo com isso. Então, isso também é importante ressaltar. O E-Prevenção observa a Lei Geral de Proteção de Dados? Sim, os dados são sigilosos. Não haverá divulgação de dados individuais, apenas de dados consolidados, que é aquilo que eu falei. A gente vai ter um retrato de como estão, de repente, os municípios do Ceará em relação à transparência, mas nunca a gente vai divulgar no âmbito do PNPC de forma individualizada. Qual o prazo para a resposta? Até 31 de julho, né? Então, temos aí cerca de 20 dias, né? Para vocês finalizarem as respostas. Após isso, a plataforma vai ser fechada, né, temporariamente para a consolidação das informações e a gente gera os relatórios, recorte bianual. Então, a cada 2 anos vai ter uma nova avaliação como essa. Em setembro, a plataforma será reaberta para a implantação dos planos de ação. Tem mais dúvidas? Tem também a opção do 0800 do tribunal, né? Tem a parte do 0800, ou me encaminhar o e-mail, conforme a gente já tinha comentado. Então, acho que era isso. Vou fechar aqui o compartilhamento. Perfeito, Vanessa. Algumas perguntas que eu tinha listado aqui, que os nossos municípios tinham feito para mim no meu celular, no WhatsApp, algumas você já respondeu, mas depois eu vou ratificar junto com você, né? Vamos ouvir primeiramente aqui o pessoal que está nos assistindo atentamente, estava vendo aqui. Mas antes, eu queria pedir uma gentileza de vocês. Eu queria que vocês todos abrissem as câmeras para poder a Carol fazer uma foto bem linda, mostrando aqui que nós estamos nessa manhã do dia 9 de julho, das 10 até meio-dia, discutindo sobre prevenção, sobre como melhorar as ações de prevenção à corrupção no nosso município. E isso é uma ação muito importante, mostra a boa vontade de vocês em fazer a coisa acontecer e fazer acontecer de modo diferente, de modo correto, né?
Então, nós vamos ficar aqui por conta da Carol, ela vai nos dizer se já fez o print aqui da tela. Aguardar E só aí, um pouquinho para ver se alguém mais abre. pronto. Está tímido. É Embora a rapidinho. gente compreenda e respeita que alguns não desejam, a gente nem censura, nem faz nenhum juízo de valor sobre isso, a gente respeita. E quem também tem problema com a internet, né? Às vezes a conexão não permite. Mas quem puder e quiser abrir a câmera aqui para a gente fazer um print maravilhoso, será muito bom. Eu vou só baixar a mão aqui do Henrique, só para não sair na tela, tá, Henrique? Depois você levanta a mão de novo. Pronto. Vou dar o print, um minutinho. Quem quiser sorrir, 1, 2, 3 e... Obrigada, deu certo. Show de bola. Então, podem voltar aí a omissão aí da câmera, a desligarem a câmera, sem nenhum problema. Vanessa, muito obrigada, assim as explicações foram claríssimas, muito objetivas, e agora vamos passar aqui a palavra para o Henrique, né, já que a Carol baixou a mãozinha dele, para a gente não perder o time aqui. Quem quiser se manifestar, vai aí nas reações, levanta a mão, ou escreve aqui no chat, quero me manifestar, se não conseguir ativar, que a gente abre o espaço para vocês. Ok? Henrique, ativa o microfone. Pronto? Pronto, perfeito. Eu gostaria de imprimir o questionário e levar impresso ao gestor, ao prefeito. É possível? Antes de responder. Henrique, eu não sei se lá no questionário tem algum botão para imprimir, mas eu tenho a versão do questionário e eu posso te mandar. Oh, eu gostaria muito, por gentileza. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para a Del, tá? Que eu tenho o e-mail dela, e aí ela encaminha, porque pode ter outras pessoas também que queiram. E a gente disponibiliza também o link de acesso a esse download na descrição do vídeo também, que a gente vai subir para o YouTube, que aí outras pessoas que desejarem podem acessar. Pode ser, Vanessa? Pode sim, eu te mando, tá bom, Del? Perfeito. O questionário. Obrigado. Depois eu fico no aguardo. Aí vocês me cobrem, viu, para a gente pagar a dívida com vocês. Pronto, era só isso, Henrique? Só, no momento só. Perfeito. A Rita tinha levantado a mãozinha, desistiu? Rita, foi sem querer ou você quer falar? Ainda está aqui a mãozinha. Tá aqui. Rita de Jesus. Rita, pode abrir o microfone, querida. Bom dia. Bom dia. Eu quero fazer uma pergunta. Eu peguei já o bonde andando, né? Eu estou participando de uma seleção que é uma vaga para analista de compliance, né? E aí fala sobre a lei anticorrupção, a LGBT, uma série de coisas que estão bem atuais. E aí a minha pergunta é o seguinte: como é que eu posso participar de um programa nacional de prevenção à corrupção? Que conhecimentos eu deveria ter, né, para estar respondendo a um cargo, né, com esse fim, um analista de compliance? Então, Rita, como a gente colocou, a organização que decide quem vai responder o questionário. Quem participa assim, do PNPC, na verdade, não é uma pessoa ou um cargo em si, mas é a instituição de forma geral. Né? Normalmente, o que a gente tem visto é que as instituições acabam indicando, né, até por uma proximidade com o tema e por já trabalhar mais com isso, os seus controladores internos, né? Assim, normalmente é o que a gente vê, mas isso não é uma regra geral. Cada instituição é livre para escolher quem vai responder. A gente sabe que a gente está lidando com instituições com diferentes níveis de maturidade. Você pode ter, assim, aqui dentro aliás, pode não, a gente tem dentro do PNPC, por exemplo, instituições como o Ministério Público Federal, por exemplo, que tem, né, já um nível de maturidade. Você tem instituições as mais diversas possíveis e com níveis de maturidade diferentes.
Então, o que a gente pede é, como eu falei na apresentação, que as respostas sejam mais realistas. A gente não tem setor, a gente não tem setor de compliance, a gente não tem controlador interno. Você vai respondendo lá essas perguntas, porque vai ter perguntas sobre isso, vai ter perguntas se você tem auditoria interna efetiva, vai ter perguntas se você tem controladoria, vão ter várias perguntas. Então, não necessariamente a gente não indica, assim, a gente não exige um perfil para que a pessoa responda, porque a gente sabe que a gente vai lidar com instituições com níveis de maturidade diferentes. O que a gente pede é quem quer que seja que responda, responda com maior realidade possível. E aí, depois do questionário, quando for gerado os planos de ação, quando a gente for para a próxima fase, aí a gente vai conseguir identificar ali quem é que precisa de mais apoio, quem é que precisa de um empurrãozinho a mais, enfim, como é que vai ser essa fase. Mas não tem uma exigência assim, de nível de conhecimento para participar do PNPC. Perfeito. A abrangência é nacional, né? Desse programa? Nacional, abrangência nacional. A gente está tratando de quase 18 mil organizações públicas no país inteiro. E privadas também? Aqui no estado do Ceará são 586, se não me engano, que foram convidados. Privadas também? Privadas, não. Não? Só instituições públicas. Ah, entendi. Agora entra também os conselhos, os Hum. conselhos profissionais também entram, porque também são fiscalizados pelo tribunal, né? O sistema S também, então entra o sistema S e entra conselhos profissionais. Pronto. Eu posso te enviar um e-mail pedindo esse material do que você trabalhou nessa palestra hoje, para eu me aprofundar um pouco mais, ter assim mais conhecimento? Sim, claro, pode enviar, sim. Pronto, eu vou mandar. Muito obrigada, viu, Vanessa? Nada disponha. Perfeito. E, assim, só contribuindo um pouco com a sua fala, Vanessa, esse diagnóstico é um olhar para dentro, né? Você vai olhar para dentro da instituição, não vai se expor para ninguém, vai se avaliar, para a partir daí você mapear onde eu estou, né? De onde eu vou partir, para depois eu ampliar essa minha maturidade, nível 1, nível 2, nível 3. E cada vez que você entrar nesse diagnóstico, no segundo momento, você vai poder avaliar o que cresceu. Por isso, concordo com a Vanessa quando ela diz que tem que ser absolutamente o mais verdadeiro possível. O verdadeiro não no sentido de que você está escondendo algo, mas de buscar conhecer, né? Porque essa verdade, ela também é nesse sentido. Às vezes você pode responder algo sem consistência porque você não conhece. Então, é bom buscar realmente conhecer a instituição para poder saber de onde você vai partir. Bacana, bacana mesmo. Tem uma mãozinha levantada aqui. Acho que baixou a mãozinha. Tá aqui. É o Juliano, voltou. O Juliano tinha levantado a mãozinha. Pode abrir o microfone, Juliano. Bom dia a todos aí da Prece, bom dia ao pessoal do TCU. Me chamo Juliano Oliveira, estou controlador geral do município de Madalena, represento aqui a prefeita Sônia. Participamos do evento de implementação aí no estado do Ceará. Temos também a proximidade de acompanhar o trabalho do Carrilho na implantação lá em Cascavel. Madalena é um município pequeno, mas a gestão tem olhado com sensibilidade para essa maturidade de fortalecimento dos fundamentos de controle, dos elementos nesse prisma da anticorrupção. A minha pergunta é simples. Além do nosso decreto, que nós já firmamos o decreto, aderindo, né, ao projeto de anticorrupção, algo mais que a gente precisa fazer no âmbito do controle interno, além do preenchimento das informações nesse primeiro momento, ou vai ser somente lá depois do plano de ação? Algum manual, alguma instrução normativa já regulamentando alguma coisa? E complemento a minha questão de forma bem objetiva, se para aqueles municípios como Cascavel, a gente que está já no processo de preenchimento, né? Estou tentando, o questionário é bastante robusto, no primeiro momento até assusta a gente um pouco, mas os esclarecimentos de vocês estão sendo muito, muito solícitos, porque traz para a gente uma tranquilidade para a gente abordar essas questões com essa realidade bem sensível do prognóstico que a gente está vislumbrando alcançar. Mas para a gente que está preenchendo, que está aderindo nesse processo de adesão,
tem algum bannerzinho, só para a gente colocar no nosso portal de transparência, a gente está fortalecendo também a nossa transparência, para demonstrar para o âmbito também do controle social que o nosso município é um município que está aderente a essas políticas nacional de prevenção, por meio dessas iniciativas louváveis do TCU, a Prece, CGE. Estamos participando do programa também Fala Mais Brasil. Então, tem algum banner, alguma coisa, só para a gente trazer, chancelar na nossa transparência que nós estamos aderindo a esses programas, somos parceiros dessas implementações? É basicamente isso. Oi, Juliano. Bom saber que Madalena já aderiu, que está já participando junto com a gente. Então, como eu falei aqui, está sendo criado uma espécie de banner de participação, tá? Isso deve ser divulgado agora em agosto. Não, agora em agosto não. Assim que eu tiver notícias do banner de participação, isso está sendo pensado, sim, em criar. Eu ainda não tenho informações mais concretas, porque isso estava sendo discutido, né? Estava sendo muito assim, um selo, mas aí o selo... Não, porque o selo a gente poderia estar testando que está no nível de integridade, o que não é o caso ainda, né? Porque nesse primeiro momento é só uma participação, à medida que vai avançando. Então, não é um selo isso a gente não vai ter uma espécie de selo de atestando que está em níveis de governança adequados, até porque não é uma auditoria, a gente não está olhando, é uma autoavaliação do próprio órgão, né, e um trabalho. Agora está sendo discutida, sim, a possibilidade de um banner de participação, ou certificado de participação, né? Então, isso deve sair, sim, em breve, e assim que eu tiver notícias mais concretas, eu compartilho com a Del, né, para que ela repasse. Mas eu acredito que o banner, em breve, a gente já tem, assim, o banner de participação. Aí vocês podem, né, divulgar que aderiram e que estão participando do PNPC. Perfeito, show de bola. Ninguém mais levantou a mãozinha, mas alguém quer ver aqui do chat se alguém perguntou? Não. Então, eu vou só aqui repetir as perguntas. O Francisco Edson Pinto. Edson, por favor. Bom dia, Dori. Bom dia. Bom dia, Carol, a Vanessa, né, os demais participantes integrantes da Prece, os participantes também desse nosso encontro, dessa nossa live. Eu sou Edson aqui de Itaitinga, estou representando aqui a nossa controladoria, no nosso município, né, na pessoa do nosso controlador, doutor Ayrton Prudêncio, nosso prefeito, doutor Paulo César. A minha dúvida aqui com relação à prevenção, a gente já aderiu, já recebemos a ciência, fizemos o primeiro acesso, né? Consultamos o diagnóstico. Seria mais com relação... Até a Vanessa já comentou, que não vai ter um ranqueamento, né, entre municípios, essa comparação entre municípios. Nós vamos fazer essa comparação entre nós mesmos, mas teria uma pontuação, algum gráfico que demonstrasse a nossa evolução, né, vai ser feita com 2 anos, esse diagnóstico. Teria algo que pudesse nos dar essa visualização de como a gente está evoluindo, o que é que a gente está cumprindo nesse plano de ação. Então, Edson, cada município vai receber o seu relatório individual. Então, você vai conseguir perceber como o seu município... Acabou cortando na hora que você falou, assim, para mim, eu não consegui ouvir qual o seu município. Mas... Itaitinga. Itaitinga. Itaitinga? Isso. Então, Itaitinga vai receber o relatório dela. Então, você vai conseguir saber como é que você está. E aí, não é pontuação, é nível. Aí, a gente tem, por exemplo, o nível do inicial até o muito avançado. Então, tem nível... acho que são 5 níveis. Nível inicial, nível intermediário, avançado, muito avançado. Tem uma agora que me fugiu a memória, que fica ali entre o inicial e o intermediário. Então, você tem os 5 níveis para cada mecanismo que você for respondendo. Então, você vai conseguir saber em que nível você está para cada um dos mecanismos. Como é que eu estou em relação a monitoramento? Você vai ter lá o seu nível de monitoramento. Como é que eu estou em relação à prevenção? Você vai ter lá o seu nível de prevenção. E vai ter também em relação às suas políticas públicas. Ele também faz uma vinculação com política pública de educação, de saúde, com as principais.
né? Então, você também vai ter esse seu recorte individual. De pontuação, digamos assim, é o que você vai ter. Não vai ter nenhum nível de comparação entre os municípios. O de Itaitinga, como eu tenho frisado aqui, só Itaitinga vai receber, ninguém mais vai receber. E aí e não tem ranking assim, não vai ter tipo assim, o município tal é o que está. A gente até vai saber pelos níveis, mas isso não vai ser divulgado de forma nenhuma, né? Não vai ter assim, o município de Itaitinga está em primeiro lugar no nível monitoramento, está no muito avançado, é o único do muito avançado, mas no nível de prevenção ele está em último lugar, digamos assim. Não vai existir isso, tá? Você vai conseguir se perceber através dos seus níveis pelo seu diagnóstico, mas é uma informação que você vai usar internamente, né, para a melhora da sua própria gestão. Se você quiser divulgar, aí é uma responsabilidade de cada um, né? A gente vai entregar para vocês. Se não, eu estou muito bem, vou divulgar aqui. Aí é uma responsabilidade de cada um. E lembrando que é uma autoavaliação. O fato de estar lá, de repente, aparecer um nível muito avançado, não quer dizer que foi o TCU, a CGU ou qualquer outro órgão que disse que estava no nível muito avançado. Ele é baseado nas respostas do próprio órgão. Então, é uma própria, né? autoavaliação. Pronto, aí com relação, a gente está falando dessa avaliação, esse plano de ação, que a gente vai conseguir através do diagnóstico, ele vai me apontar também quais são os pontos mais prioritários a ser trabalhado? Sim. Sim. Ele vai direcionar, agora como a gente colocou, cada gestor vai decidir como vai implementar seu plano de ação, ver os seus prazos, a sua realidade, porque a gente está tratando de instituições com recursos diferentes, né? Recurso aí tanto financeiro quanto recursos humanos, com realidades diferentes, então não adianta a gente impor de repente, todo mundo recebeu o seu plano de ação, todo mundo agora vai ter que mudar de nível em 6 meses, isso não existe. Né? Cada um tem uma realidade diferente. Então, o gestor é que vai ser o protagonista o gestor e sua equipe, claro, né? A gente sabe que é a equipe que fica por baixo, que faz as coisas, né, se movimentarem, mas o gestor e sua equipe é que vão ser o protagonista dessa mudança. Vai entregar o plano de ação, dizendo, você tem que priorizar tal coisa, mas o tempo, o prazo, de que forma, né, isso vai acontecer, isso vai ser de acordo com a realidade de cada instituição e o gestor vai ter essa liberdade de ir trabalhando os prazos e equipes de acordo com a sua realidade local. Pronto, muito obrigado, Vanessa. E aí o uso didático e pedagógico desse relatório fica na discricionalidade do gestor, né? O que eu publico, o que eu não publico, como é que vamos usar isso como ferramenta de autoavaliação mesmo e empreender novas ações, né, de âmbito interno para melhorar esse perfil. Perfeito. Quem mais? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Ficou tudo muito claro? Então, eu vou só lançar aqui, o Juliano quer outra pergunta. Pois não, Juliano? Pronto, Adelisa. Eu aguardei só para ver se alguém se manifestava, mas eu tinha uma outra questão que estava até meio que inclusa na minha primeira participação, que é acerca de manuais. Porque, como a gente já está nesse processo aqui, eu queria saber Vanessa, se vocês já têm de algum município, se vocês já têm no pacote de material de suporte de vocês aí, se você já tem algum manual, porque como a gente está começando, nós já estamos com essa discussão aqui interna, por mais que depois nós vamos estar participando do plano de ação, mas a gente já pode participar do plano de ação com alguma coisa mais avançada, mais amadurecida, né? No sentido desses manuais internos aqui de procedimento. Nós temos o decreto, mas nós não temos nenhum manual que regulamenta esse decreto com as rotinas, com os fluxos do processo de alguma ação inerente ao que está regulamentado no decreto de anticorrupção. Você teria algum material sugestivo para a gente poder analisar, já começar a discutir isso aqui, preparar, amadurecer esses questionamentos, tanto com os gestores como com a nossa equipe aqui de controle? Tá, joia, Juliana. Então, toda a filosofia do PNPC é baseada nas melhores práticas internacionais de prevenção à corrupção. Então, a gente tem toda uma equipe
né, que está por trás da prevenção e que fez todo o benchmark em relação a essas melhores práticas. Então, tem sim já algum material. O que eu vou te pedir, se você puder me passar um e-mail especificando para a realidade, porque aí eu direciono para a equipe que está coordenando o programa e peço para eles me mandarem alguns desses materiais, né? A gente sabe que no próprio tribunal a gente tem alguns referenciais, a CGU também tem alguns materiais, então a gente pode já colacionar alguns itens e te enviar. Mas pode me mandar um e-mail que eu direciono para a equipe coordenadora do projeto, tá? Porque aí que eu peço para eles me mandarem e te encaminho. Perfeito. Eu vou só ler aqui, Vanessa, as perguntas que foram registradas no WhatsApp, né? Muitas até você já respondeu, mas é bom que a gente ratifica, como eu falei. A primeira foi, gostaria de informação sobre o programa de prevenção à corrupção. É obrigatória a adesão? A Vanessa que já disse. Não, a participação não é obrigatória. É um programa de adesão voluntária. Mas a gente enfatiza porque a gente gostaria muito que vocês aderissem, né? Porque a gente realmente acredita na filosofia do programa e porque realmente para a instituição, né, seja ela uma prefeitura ou seja ela um órgão federal ou um órgão estadual, é a oportunidade de melhorar, né? Algo que já vem sendo feito, ou se a gente estiver falando de não, é uma prefeitura que não precisa melhorar, eu já estou com tudo, né? Vamos pensar numa realidade aqui. Tenho certeza que está tudo ótimo, não preciso melhorar em nada. Então, compartilha com a gente suas boas práticas para que a gente, de repente, te convide para você fazer um treinamento para os outros municípios, né? Para que eles, vamos compartilhar as boas práticas, circularizar. Então, assim, a gente não é de participação obrigatória, mas a gente tem reforçado, né, junto a todas as instituições, da importância, né? A gente trouxe aqui alguns dados sobre corrupção no início, que são alarmantes, né? Que são assim, quando a gente pensa que tem criança passando fome na rua e a gente pensa que, por outro lado, tem dinheiro sendo desviado, né? Chega a dar um frio na espinha. Então, é responsabilidade de todos nós. Então, se a gente pode fazer algo para diminuir essa realidade, se a gente pode fazer algo para contribuir para uma sociedade melhor, para uma sociedade com menos corrupção, então acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Perfeito. A outra era se era possível disponibilizar o download do questionário, você já vai nos enviar, para que a gente possa compartilhar nos grupos e também na descrição do nosso vídeo. Todo o material que a Vanessa passar para a gente vai compartilhar na descrição do vídeo, quando a gente subir para o YouTube. A outra era sobre o prazo para responder, o prazo final, também você já falou, que será 31 de julho de 2021. 31 de julho. Não é isso? A outra, se alguém já havia recebido o e-mail solicitando a indicação do servidor na plataforma, aí, esse caso, eu vou rastrear quem me perguntou para saber se a pessoa já recebeu. Se não tiver recebido, eu entro em contato com você, Vanessa, certo? Porque pode ter ido para um e-mail errado, né? Os e-mails foram encaminhados para aqueles e-mails que vocês nos informaram na atualização cadastral. Isso. Se tiver alguma inconsistência de e-mail, eu vou resgatar a pessoa que me perguntou, né? Para poder pedir o e-mail para você reenviar, se ela não tiver recebido. A outra é se o material utilizado vai ser objeto de fiscalização e controle, você também já respondeu essa pergunta, né? Tranquilo. E essa outra pergunta é uma pergunta de ordem mais do direito mesmo administrativo, talvez, se eu tiver tido a percepção errada. Mas eu vou perguntar aqui para ver se você ou as pessoas que estão aqui conosco podem nos ajudar nessa resposta. Foi feita, inclusive, no chat, hoje de manhã. Gostaria de saber se o ouvidor pode participar de uma comissão do PAD ou qualquer outra comissão. Quem pode nos ajudar com essa resposta? Deixa eu ver aqui quem foi que fez a pergunta. Quem fez, se quiser abrir o microfone, pode fazer, até que foi a Karine, eu acho. Cortou um pouquinho para mim, Del, aí na última pergunta. Se quem pode participar de comissão de PAD? O ouvidor. Ouvidor. Foi a Kaline que perguntou. Kaline, se você quiser abrir o microfone e para a gente esclarecer sua dúvida aqui, fica à vontade. Teria que pesquisar, não sei, assim, Pronto. se tem alguma proibição ou não. É a
alguém aqui que possa nos dar acesso. Se não tiver, Kaline, nós vamos ficar lhe devendo e na hora que a gente tiver, a gente lhe posiciona. Agora, sim, na minha humilde percepção, eu penso assim, o ouvidor é aquela pessoa que recepciona as demandas, as dúvidas, as angústias, as críticas. Então, eu acho assim, eu pessoalmente, uma opinião pessoal, ele participar de uma comissão de PAD, isso pode comprometer a confiabilidade que o ouvidor deve demonstrar para a sociedade ou para os usuários dos serviços públicos que entram em contato com ele, porque de repente ele vai estar no papel, a não ser que seja de colaboração, de enviar, a dar um acesso à informação. É uma opinião pessoal minha, mas vamos ver essa temática aí para poder orientar melhor vocês e vocês não, de repente, não entrarem em uma situação que vá confrontar com o papel de vocês como ouvidor e tirar essa confiabilidade que as pessoas que procuram o serviço de ouvidoria têm, que de repente assim, eu falei isso aqui para ela está lá me entregando, né, que a pessoa pensa logo assim, né, que o processo administrativo é sempre muito delicado, é sempre muito doloroso para todas as partes, então, assim, eu penso que seria oportuno preservar a figura do ouvidor disso, mas, como eu digo, eu estou falando por uma opinião pessoal, sem um conhecimento de causa, mas a gente vai buscar essa informação e lhe ajudar, tá certo, Kaline? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. Porque ela fez a pergunta que o áudio dela está ruim. Bom, mas depois você vê aqui a gravação. E nós estamos devendo essa resposta para vocês, certo? E vai servir para todo mundo, né? Porque aqui nós temos a controladoria, ela sempre tem, assim, a gente está fazendo até um levantamento aqui junto com a Ouvidoria Geral do Ministério Público, fazendo uma consulta, um diagnóstico das ouvidorias do Estado. E aí a gente tem aqui alguns municípios em que há a ouvidoria está atrelada à controladoria. Então, tem muitos controladores aqui que podem também estar assumindo esse papel de ouvidor, certo? Então, basicamente, acho que não tem mais nenhuma dúvida, né, a ser tratada. Primeiro, quero agradecer demais, Vanessa, a sua disponibilidade. Então, para lidar com os créditos, eu quero dizer que o pessoal que você atualmente é a secretária de controle do TCU, mais uma vez, aqui do estado do Ceará. Ela é ex-secretária de controle externo de educação e ex-secretária de controle no estado do Rio Grande do Norte. Graduada em Ciências Contábeis pela UFC, aqui, filha da casa, né? E especialista em gestão de pessoas pela faculdade, pela FGV. Então, estivemos aqui em boas mãos. Normalmente a gente apresenta o currículo do palestrante antes, né? Mas como a gente estava tão animado, tão empolgado aqui para discutir logo sobre o prevenção, a gente começou logo, mas é importante a gente fazer as devidas venhas, né? As pessoas que nos apoiam. Então, muito obrigada, Vanessa, por ter dedicado essa manhã aqui para nos esclarecer sobre essa pauta. E muito obrigada a cada um de vocês que também esteve aqui conosco, que acreditou aqui no nosso bate-papo. Espero que esse seja o primeiro de muitos, né? Para outros temas, para outras situações e também, se for preciso, para o prevenção também. Então, Vanessa, pode fazer as suas considerações finais para que a gente possa encerrar aqui o nosso maravilhoso encontro de hoje. Eu só tenho a agradecer, Del, por toda a parceria, né? Por todo o espaço que a Prece tem nos dado. Me coloco aqui à disposição, né? Para ajudar, o que eu souber responder, respondo, o que eu não souber, busco também a resposta para vocês. E a gente, né, tem que trabalhar mesmo em parceria, tem que se apoiar, né? Os desafios diários, a gente sabe que não são fáceis, cada um dentro da sua realidade, e realmente, né, ter esse apoio da Prece, do ATMPC, tem sido algo muito rico e algo que a gente agradece, né, realmente. E Del, já fica aí o pedido, a gente está preparando esse diálogo público de educação, né? E a gente vai preparar algumas cartilhas. Se vocês tiverem temas que vocês gostariam, né, da visão de quem usa essa informação, temas que vocês acham que seria interessante ter uma cartilha ou algum vídeo explicativo, né, pode passar para a gente, que a gente prioriza lá. A gente já tem mapeado alguns temas, né, que são recorrentes. Nós do TCU fiscalizamos, né, os recursos federais envolvidos na educação, que são muitos, né, merenda escolar, transporte escolar, complementação do Fundeb,
entre outras fontes, então tem bastante coisa. E a gente quer apoiar também os municípios nesse tema, e entre tantos outros, né? O TCU Mais Cidades, fica aqui o convite, não deixem de assistir aos diálogos públicos que têm acontecido. A gente já teve sobre saúde, já teve sobre situação fiscal, a cada mês vem, acho que está sendo um por mês, se não me engano, tem um tema diferente, e também na página do Tribunal sobre Mais Cidades tem várias áreas explicativas por tema. Então, visitem lá a página, ela é direcionada realmente para as cidades, para os municípios, né? Então, a gente espera trazer informação útil e que seja efetiva, né, no dia a dia de vocês. Então, mais uma vez, agradecer, espero que todos que estejam aqui nos assistindo e todos que vão assistir depois participem do PNPC, né? Assim que a gente tiver informações sobre o banner de participação, Juliano, eu comprometo a passar para a Del, né? A Del tem sempre, acho que o Carlinho também, né? Tem sempre colocado as coisas do PNPC nas redes sociais, da prece, né? Sempre que a gente pede, tem sempre divulgado, então a gente repassa toda essa informação aí para vocês. Muito obrigada. Qualquer outra dúvida, até que não seja ligada ao PNPC, mas que a gente aqui, enquanto órgão de controle, possa apoiar, possa auxiliar, a gente está à disposição, meu e-mail está aí, eu vou compartilhar a apresentação com a Del. E muito obrigada, um bom fim de semana, né, a todos vocês. Obrigada a você, Vanessa. Antes de encerrarmos, eu quero dar só uns avisos, que vocês se inscrevam no nosso canal, a Prece Ceará, no YouTube, para que vocês possam receber, visualizar esse vídeo e outras informações que nós temos. Para a próxima semana, nós vamos fazer um quinta com debate sobre o financiamento da apicultura, mobilizem as redes de vocês. Os ouvidores que já responderam o nosso formulário, a gente agradece, mas ainda vamos capitanear os que não responderam, para que a gente possa fazer um formulário 100% fiel, né, do Estado do Ceará, e poder, através da ouvidoria geral aqui do Ministério Público, auxiliar vocês. E também, na outra semana, nós vamos lançar também o convite para quinta do dia 21, se não me engano, peraí, deixa eu só ver aqui, rapidinho, não tomar tanto tempo de vocês. Perdão, a quinta do dia 22, nós vamos falar sobre o MEG-TR, que é o modelo de excelência na gestão, a partir das transferências voluntárias, uma plataforma também do governo federal, que visa auxiliar a efetividade da gestão, a governança e outros procedimentos para que as políticas públicas sejam monitoradas e acompanhadas dentro da sua excelência e integridade, ok? Então, vamos contar aqui com vocês, então fiquem de olho no nosso site, nas nossas redes sociais, porque a gente quer estar com vocês em cada minuto, né? Igual aquela, com licença aqui da palavra, aquela novela que dizia assim, cada mergulho é um flash, né? Então, a gente quer fazer assim, cada pauta municipalista é um flash. Então, vamos estar juntos nessa grande corrente para fortalecer o municipalismo aqui no Ceará, ok? Beijo grande, até os próximos encontros e contem sempre conosco, porque se a gente não souber, a gente vai atrás e convida aqui pessoas como Vanessa para poder esclarecer a vocês. Grande abraço e contem conosco. Del, Oi. você pode me mandar a foto para eu divulgar aqui também? Sim, a Carol vai mandar. Assim que ela passar aqui para a gente, aí ela manda a matéria completa aqui do Tá, joia. Tudo, viu, Vanessa? Pode deixar. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Um beijo grande.